Lançado em 1993, A Família Addams 2 se tornou um clássico instantâneo e nos deu uma das vilãs mais icônicas do cinema, lembrada até hoje pelo seu visual impecável. A babá psicopata contratada para cuidar do bebê Addams, que na verdade se aproximou apenas porque quer dar um golpe para ficar com toda a fortuna dos Addams, por meios homicidas, é claro. Paralelamente, as crianças Vandinha e Feioso são enviadas para um acampamento de verão, resultando em cenas memoráveis que satirizam a cultura tradicional norte-americana. Com uma nova narrativa mais equilibrada de mistério, traição e humor ácido, o filme se solidifica no seu lugar como um dos melhores do gênero. E meus amigos, estamos de volta com essa continuação aclamada pela crítica que considerou a segunda versão bem melhor do que a primeira. Uma vez que eles sempre acharam que o primeiro filme ele não tem um roteiro sólido, ele fica patinando, né? Os críticos achavam que era um monte de sketch engraçada junta e meio que acabou dando certo pro público, mas a crítica mesmo, não gostamos da elaboração total não. A crítica, tá? Eu amei. Mas os produtores também disseram que eles focaram muito na série dos anos 60 no primeiro filme. Então eles meio que tiveram essa premissa de juntar realmente várias coisas do cotidiano dos Addams, tipo aquele lance do tio Nick Nack, que eu ri muito, esses lances macabros, esquisitos, góticos, e que fazem a gente dar risada por conta de ser fora da caixinha, né? Os produtores queriam juntar tudo pra fazer um filme e no meio jogar um roteiro ali. E funcionou pro público. Só que o segundo filme, meu Deus, funcionou demais. Porque aí sim, a continuação, além de sólida, o roteiro ainda se divide em núcleos, com um plot maravilhoso. Então, meus amigos, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje estamos de volta com eles. A Família Addams 2. Bora conhecer essa pérola? E uma curiosidade interessante que eu guardei para esse segundo vídeo é que nas duas versões, né, antes da pré-produção das duas versões de A Família Addams, o criador Charles Addams, que ainda estava vivo, ele enviou umas notinhas explicando para cada um dos atores como que é a personalidade de cada um dos personagens que eles iam interpretar. E a Morticia Addams, em entrevista, a Anjelica Huston, em entrevista, ela falou que, na notinha dela, ele ressaltava o quanto a Morticia era amorosa, devota ao marido e aos filhos, à família, o quanto ela tinha essa natureza gentil, esse amor incondicional e um jeito peculiar, que aí, no caso, ele não deu a entender qual era esse jeito peculiar, ele deixou que ela respirasse a personagem, sentisse um jeito peculiar da Morticia, que acabou, né, como eu disse pra vocês já algumas vezes, se tornando uma das Morticias mais icônicas do cinema e talvez a mais famosa. E ela em si, Anjelica Huston, disse que ela considerou essas figurinhas, esses lembretes fundamentais para a criação do personagem. Inclusive, ela agradece em entrevistas da época a recepção do público e ela fica muito feliz pelo fato dela ter conseguido alcançar esse lugar da Morticia, onde demonstra que, apesar de macabra, ela só tem amor para dar. Ela ficou muito feliz das pessoas entenderem ela como uma matriarca amorosa, apesar de tudo. Legal, né? Bem louco! Bom, e vamos entender que segundo filme que é esse que a crítica gostou tanto. E o filme começa mostrando Fester Addams, o tio Chico, lá em cima da mansão Addams, uivando pra lua, mostrando ali uma certa personalidade sobrenatural que existe no personagem. Na verdade, uma singularidade do personagem, porque o tio Chico é realmente uma coisa muito... Ele meio que não se explica, né, o que é o tio Chico. Em seguida vemos a Vandinha, o Feioso e a vovó, a Wednesday, o Pugsley e a Grandma, que aí né, traduziram como vovó porque é melhor, que eles estão enterrando o gatinho deles, e a gente é muito engraçado, porque a gente pensa, que fofo, né, um animal de estimação que eles estão enterrando e tal, e aí você sabe a peculiaridade dos Addams, né, o gato tá vivo, e ele mia, e a Vandinha fala, cala a boca. Gente, isso é tão errado. Isso é muito errado. Mas é os anos 90 e a cara da Família Addams, gente. É óbvio que, né, só uma alegoria no final, não enterrou, né? Tem gente que tem paixão por animais de estimação. Eu mesmo já tive 3 hamsters. Então, meu Deus, não. Mas é que é a Família Addams, então não tem como. A gente meio que pensa Jesus, né? No momento em que a gente fala que fofo, tem uma virada ali. E o Gomes e a Morticia estão na sala, o Gomes tá tirando o braço de ferro com mãozinha, o que é engraçado, porque a gente pensa que a física do mãozinha é tipo, peguei ele, eu jogo ele onde eu quiser. E o Gomes tá quase perdendo a luta ali, né, o braço de ferro. E assim, realmente, nesse filme vai ter uma questão que é a suspensão de descrença, que no primeiro filme, ela é colocada de uma maneira mais tranquila. Nesse segundo, eles apelam um pouco, mas logo nesse começo, eles já tentam demonstrar pra
pra gente que o Mãozinha não tentem colocar física lógica no Mãozinha, tá? Ele faz um monte de coisa e realmente nesse filme ele vai fazer uma coisa, tá? Então esse é esse personagem, entendeu? Deixa ele livre, deixa ele ser. Garota risonha. E a Mortícia anuncia que ela vai ter um bebê. Só que é aquilo, né? Ela tá normal, fazendo ali um tricô, e ela fala: Gomes, eu acho que eu vou ter um bebê. Agora. Nada. Novidade maravilhosa. Vou ter um bebê. Agora mesmo. Não tem barriga, não tem nada. Ela vai pro centro cirúrgico, gente, de vestido preto. E é um caos esse parto, porque lá na sala de espera tem uma menininha super fofa contando como foi que os pais dela tiveram um bebê, né? Que veio uma fada, colocou não sei o que debaixo, uma pedra preciosa debaixo da folha de repolho e tal, e aí o bebê foi parar na barriga da mãe dela e tal. Aí o feioso fala assim: nossos pais também vão ter um bebê. Aí a Vandinha vira pra menina e fala: eles transaram. Eu falei: gente, peraí. Se transformou num lindo bebê. Os nossos pais também vão ter um bebê. Eles transaram. Peraí, ela acaba com a criança durante a cesariana. Cesariana não, é parto normal, acho. Ele pergunta se ela quer anestesia, a Mortícia fala que não precisa. Aí ele fala: faz força. Muito engraçado, porque ele fala: faz força. A Mortícia, ela faz assim, ó. Que força é essa? Empurra, senhora Adams. De qualquer forma, apesar do caos, o bebê nasce. Gomes! Então, papai, o que é? É um Adams. Bom, em seguida é claro que o bebê vem pra casa e quando eles mostram o quarto do bebê é terrível. As pinturas na parede são terríveis. Tem uns abutres assim, olhando pra um carneiro, esperando o carneiro morrer pra poder comer a carne do carneiro. Tem uns tubarão que come um tubarão menor, come um tubarão menor, como se aquilo fosse super divertido. As cores horríveis, o berço do bebê é preto. Eles põem o bebê no berço, gente, o bebê tem bigode. Fala sério, que bebê fofo é esse? Meu Deus do céu, que coisa mais linda. E uma curiosidade, esse bebê, que todo mundo acha que é um menino, na verdade foi interpretado por uma menina, sabia? Era gêmeas, porque normalmente, né, eles têm que fazer isso, eles têm que pegar bebês gêmeos, porque tem um tempo de duração que as crianças podem ficar no set, podem trabalhar, e então eles sempre pegam gêmeos pra fazer isso. E a Angélica Houston, em entrevista, também comentou que o bebê era muito calminho, era muito fofo. Ela amou porque ela acompanhava e a produção tinha um cuidado extremo na hora de aplicar qualquer tipo de maquiagem no bebê, ou o bigodinho, ou a peruquinha loira. No meio do filme, né, o bebê tem um bagulho, ele fica loiro. E ela achou muito fofo isso da parte da produção, porque, óbvio, né, como tem que ser, afinal de contas, é um bebê. Só que aí, meu amor, o caos também se instaura na casa. Por quê? A Vandinha e o Feioso estão conversando e a Vandinha fala que, tradicionalmente, quando um bebê nasce e já tem 2 filhos, um dos outros 2 tem que morrer, porque tem que ter só 2 filhos. E aí o Feioso pergunta: mas quem tem que morrer? Aí a Vandinha fala: bom, eles só precisam de um menino. O Feioso fica com medo. Então começa uma sucessão de tentativa de dar cabo do bebê. Assim, a Vandinha brincando, estamos brincando com o bebê. Eles largam o bebê lá de cima da casa e o bebê cai com tudo. O Gomes pega o bebê sem querer, porque tá indo ver se vai chover. Eles usam uma guilhotina, como se tivesse, estamos atuando aqui, como se fosse a França do século tal, e ele é culpado, o bebê é culpado, mas o bebê não deixa a guilhotina passar. Então, é muito louco, porque é um tipo de piada que, falando assim, é algo muito forte, né? Eu nunca tinha reparado que falar é algo muito forte. Talvez um filme que... Talvez seja um filme, na verdade, um roteiro que hoje em dia não seria muito aceito, né? A família Addams 2. Meio loucura pensar isso, né? Não sei, o que vocês acham? Porque é meio doido. A Mortícia e o Gomes resolvem contratar uma babá. E aí, é muito engraçado, né? As entrevistas com as babás, porque elas chegam completamente normais. Tem uma que chega... Ela é meio hippie e as crianças dão umas respostas. Tem uma que fala: eu vou perguntar uma última vez, aonde tá o bebê? Aí e a Vandinha responde: qual parte? Olha que louca! Aí tem uma que ela chega com um boneco tipo de Muppets. Não sei se é o nome, é Muppets, não sei, mas é aqueles bonecos assim. Super fofo. E a Vandinha pega um diabo assim. Ela fala: olá, vamos negociar sua alma. Eu sou Polly, a boneca. Olá, Polly. Vou limpar o meu quarto em troca da sua alma imortal. Pelo amor de Deus. É então que chega a Debbie Jelinski, oposta completamente à família Addams. Loira, toda de branco. Porém, apesar das excentricidades dos Addams, que eles demonstram, né? Eles não conseguem não demonstrar quem eles são o tempo todo. Ela não se abala, ela tem jogo de cintura com tudo, ela acha tudo um máximo, ela não se assusta com a mãozinha, ainda bota um dedo da mãozinha dentro da boca dela, falar que é ótima com as mãos. Não se abala com as crianças, pede pra segurar o bebê vai pro colo dela, não chora. Eles pensam:
cara, ela é perfeita. Só que aí nós temos uma outra questão. Por quê? O tio Chico, ele tá a fim de se apaixonar. Ele já conversou com o Gomes, ele falou que ele adora, né, estar ali naquela casa, naquele seio familiar, mas que ele ultimamente tem sentido um pouco de inveja do Gomes, porque ele tem alguém por quem ele é apaixonado, por quem ele ama, por quem ele é devoto, e ele quer isso também, ele quer viver isso na vida dele. Ele acha que chegou esse momento. E ele fica loucamente apaixonado pela Deb. Ele olha pra Deb e fala, não, é ela, é ela. E ele fica todo sem graça na hora de ver ela, ele age de uma maneira completamente esquisita, e em todo momento ele vai agir de uma maneira completamente esquisita com a Deb. É muito engraçado. E aí uma coisa que eu reparei é que a primeira versão da família Addams, apesar de ser o mesmo diretor, a mesma produção e tal, eles mudaram a casa. Eles deixaram essa casa do segundo filme mais parecida com a da série. Não sei se tem a ver com o lance do produtor da série ter entrado em acordo com eles, aí eles falaram, vai dar pra fazer uma coisa mais parecida e tal. Mas a escada, por exemplo, do hall principal, que era muito mais classuda da primeira versão, né? Tinha um tal, se levantava e tinha uns aspiral. Dessa vez não tem, dessa vez ela é reta e é mais rústica e, por incrível que pareça, parece mais a família Addams, sabe? Parece mais a casa da família Addams, uma casa antiga e tal. Mas apesar de tudo, tem pouca gente que percebe, né? Poucos fãs percebem. Inclusive eu só percebi porque eu tive que prestar atenção trazendo pra vocês, né? No Bora Conhecer essa Pérola. Se não, gente, passou despercebido esses anos todos que a casa tem essa diferença. Bom, e o babado da Deb é que ela é, na verdade, uma psicopata homicida. De noite, ela deita pra ir dormir no quarto dela e tá passando uma reportagem, e na reportagem tá falando sobre a Viúva Negra, uma assassina que se casa com maridos, depois ela mata todos eles, fica com a fortuna, só que ela torra toda a fortuna e depois vai atrás de um outro homem rico. E aí a gente vê que ela tem várias revistas do tio Chico, onde o tio Chico foi capa, porque ele meio que é capa de revistas e jornais, porque ele é muito rico. Então, na Forbes ele sai e tal, ele é o herdeiro dos Addams, eles têm muito dinheiro, né? Eu já comentei isso no primeiro filme, mas aqui reitera que eles não trabalham, eles não fazem nada porque eles são simplesmente muito milionários. Então ela já veio com a intenção de conhecer o tio Chico, de se aproximar e de realmente seduzir e se casar com ele. Em entrevista, a Joan falou que ela pensou se ela aceitava o convite pra interpretar a Deb, porque ela falou que quando ela leu o personagem, ela achou ele meio misógino, porque ela é muito sexy, ela é muito bonita, ela é muito confiante, porém ela é uma assassina psicopata, né? E ela falou, será, gente? Será que vai pra esses lados? Será que não é uma coisa meio esquisita? Porém, né, conversas, leituras de roteiro e tal, ela percebeu que na verdade é uma grande sátira. É uma sátira divertida a tudo que envolve a família Addams. E isso é real. Eu vou comentar mais pra frente, mas a Deb, ela é fisicamente, quando a gente olha pra ela é a pessoa menos condenável do mundo. Porque ela usa roupas clarinhas, ela é loirinha, ela é toda bonitinha assim, né? Então a gente não espera nada dela. Em contraste com a Mortícia, que quando a gente olha, a gente pensa, essa mulher deve ser uma bruxa feiticeira que deve fazer um monte de ritual, deve fazer um monte de sacrifício, um monte de coisa horrorosa. Essa é a brincadeira, essa é a sátira, essa é a brincadeira que a família Addams traz novamente, né? Esse contraponto de não julgo o livro pela capa. Entendendo isso, ela foi e se jogou na personagem. Mas eu amei, simplesmente amei. No dia seguinte, depois que os Addams saem, a Deb, óbvio, ela não se aguenta, né? Ela se mostra, ela vai até a sala principal ali do tio Chico e ela começa a ver os títulos, ações, propriedades que ele tem, um monte de coisa, um monte de dinheiro. E a Wandinha percebe que ela tá fazendo aquilo. A Wandinha tá ali disfarçada na sala, a Wandinha encontra meios de espionar pela casa toda tudo que acontece. E ela confronta a Deb. Se a Deb tava ali pelo bebê, se ela é realmente uma babá, ou se ela tava ali pra cuidar do tio Chico. E percebendo isso, percebendo que as crianças podem ser um empecilho para o que ela quer fazer, ela, sorrateira, conversa com o Gomes e com a Mortícia e fala que as crianças têm um desejo de ir para um acampamento de férias. Só que eles têm muito medo de contar pros pais, né, pro Gomes e pra Mortícia, e serem julgados. Então ela fala, eles têm essa vontade no coraçãozinho deles, faça isso por eles, mas não pergunte, senão eles vão negar. Eles vão falar que eles não querem, tá? Mas é tudo isso só pra não deixar vocês tristes. Faça isso por eles. Só faz. Sorrateira, né? Então eles levam as crianças para um acampamento chamado Chippewa. E é claro que ali o contraste com a natureza, as coisas coloridas e os Addams é uma coisa fantástica. Tipo eles na escola no primeiro filme. É maravilhoso. Chega uma menina pra falar com a Wandinha e pergunta pra ela por que ela tá de luto. Aí a Wandinha fala, só espera que você vai ver por que eu tô de luto. Depois chegam os pais dessa menina, conversam entre si. E aí enquanto o pai fala que a menina ela é super dotada e ela passou 2 anos à frente na escola, o Gomes fala todo orgulhoso que o Feuso repetiu. Depois a esposa vai conversar com a Mortícia e elas estão conversando sobre as meninas. Ela fala, a Wednesday tá nessa fase onde ela só pensa em uma coisa. Aí a mulher fala, garotos. E a Wandinha responde, homicídio.
Quando os organizadores chegam, gente, os organizadores, os donos do lugar ali, do acampamento, eles são alegres, festivos, pulam e saltam, e eles têm aquele jeito bem didático de falar, e a gente só consegue imaginar o que vai ser a Wandinha e o Feioso com esses dois. Principalmente a Wandinha, porque o Feioso, ele parece ser um personagem mais adaptável, né? Parece que ele brinca mais com o ambiente. A Wandinha, ela parece assim, impenetrável. Não adianta, essa menina ela não vai mudar. Bom, aí a Debbie coloca mesmo as garras dela pra fora, e tem uma hora que ela tá contando uma história pro bebê, e ela percebe que o Fester tá ouvindo, e ela começa a seduzir o Fester através da história, elogiando o tipo físico dele, falando que ele é uma delícia e tal. E aí ele sai, fala com o Gomes e fala que ele tá completamente apaixonado por ela, que ele vai chamar ela pra sair. E ele chama ela pra ir jantar e pede pro Gomes e a Mortícia irem juntos pra poder meio que auxiliar, ajudar ele ali naquele momento. Gente, esse jantar também, olha, tem uma hora que elas saem, elas vão no banheiro, e a Debbie, ela fica fazendo a linha assim, ai, você acha que ele gosta de mim? E aí a Mortícia fala, claro, ele vomitou? Então ele gosta muito. Aí quando eles voltam, o Gomes fala pra ele, não, a gente tem que elogiar elas, a gente tem que colocar elas no patamar, a gente tem que endeusar elas, eu endeuso a Mortícia é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Então quando elas voltam, o Gomes vai, faz uns elogios e fala, nós somos os homens de maior sorte no mundo, nós não merecemos tanto. Aí o tio Chico fala assim, nós merecemos mulheres feias. Mano! Não merecemos tal brilho. Tem razão. Merecemos namoradas feias. Mano, tio Chico, qual que é o seu problema, velho? Que isso, do nada? Aí começa um tango, e gente, esse tango é um momento icônico no filme, assim, é um momento onde o filme, ele para pra ver a Mortícia e o Gomes dançar. É óbvio que a cena, ela é toda envolta num tipo de desenho animado, porque eles dançam de uma maneira muito louca. Tem uma hora que ele joga a Mortícia sai rodando numa velocidade tão grande que ela faz um rastro de fogo pelo chão, assim. E o diretor falou, tanto o diretor quanto os atores falaram que essa cena é a cena que exemplifica o amor entre o Gomes e a Mortícia, a cumplicidade entre os dois saberem o passo desse tango, sabe? É a conexão que existe entre eles. O Gomes beijando o braço da Mortícia, que é uma cena clássica do desenho animado, né? Onde ele beija, ele exalta a Mortícia. É uma cena maravilhosa. É tipo, isso aqui é Gomes e Mortícia Addams. Tem pra ninguém. E durante o tango, o Fester, ele tenta impressionar a Debbie. Ele enfia uns palitos no nariz, e ela olha pra ele e fica meio sem graça. Aí ele, tem uma hora que ela tá sem os palitos, ela olha de novo, aí ele vai enfiar os palitos, assim, ele faz que vai enfiar os palitos. Mano... Mano, qual que é o seu problema? Ele é muito louco, entende? Só que eu sempre fiquei pensando assim, no final do filme isso meio que se explica, mas, com certeza tem alguém que é louca igual ele. Com certeza tem alguém que vai fazer a vibes do tio Chico. Então... que não é a Debbie, né? Por fim, eles saem, começam a andar ali pela propriedade dos Addams, e a Debbie começa a fazer uma linha falando que é virgem e que tá apaixonada pelo tio Chico. Se ele tá apaixonado por ela, ela acha que ele não ama ela, e ele fala que ama e que quer devotar sua vida a ela, e meio que, enfim, ele fala que é virgem também e que não vai ter problema quanto a isso, que eles dois podem se descobrir igual o Gomes e a Mortícia, que ele já sabe mais ou menos como é que faz as coisas. E por fim, ele pede ela em casamento. E é engraçado porque ela mostra o anel, e aí o Gomes fala, esse anel, aí a Mortícia fala, é o anel da mãe deles, né? Da mãe do Gomes. E aí a Debbie mostra que eles desenterraram a mãe pra pegar o anel. Esse anel? Era da nossa mãe. Ela foi enterrada com ele. Bom, no acampamento tá tudo um caos, óbvio, né? No primeiro dia, eles têm aula de salvar vidas, então uma garota pula pra se afogar e a outra tem que pular pra salvar, pra ver como é que ela vai salvar, pra eles fazerem esses testes, né? E aí a Amanda Bucket, que é o contraponto da Wandinha, que ela é loira, né? Toda bonitinha, ela pula e a Wandinha fica só olhando, aí a hora que ela se afunda mesmo, assim, que ela tá fazendo que ela é a vítima, que ela é... tá se afogando, a Wandinha vira e fala, eu não sei nadar. Aí a gente vê só as bolhas de ar subindo assim, ó. Não sei nadar.
E aí, por eles não estarem entrando no clima do acampamento, e todo mundo sente que eles não estão entrando no clima do acampamento, eles são mandados pra Cabana da Harmonia, onde é tipo o castigo deles, né? E lá eles conhecem o Joel, que é um outro menino super esquisito, que também não se adapta ali no lugar, que não gosta daquele lugar, que ele só queria ficar lendo, fazendo as coisas dele de nerd, né? Na época era um tipo de nerd. E durante a noite eles tentam fugir, porque a Wandinha descobre que o tio Chico vai se casar com a Debbie. E a Wandinha já catou o que é que tá acontecendo, o que é que a Debbie pretende. Bom, o tio Chico se casa com a Debbie numa cerimônia completamente escura, gótica, no cemitério dos Addams, com aqueles convidados que vocês sabem como que são os convidados dos Addams, né? Tá todo mundo de preto. A Wandinha tá no casamento, mas ela já não pode mais fazer nada. Tanto ela quanto o Feioso não podem mais fazer nada. E a Debbie entra de noiva, de branco. E eu acho muito legal a vertente que eles deram visualmente pra Debbie, sabe? A figurinista, maquiagem, cabelo. Porque ela é literalmente uma grande de uma perua. E assim, tá na cara que ela não se encaixa na família Addams. Assim, tá na cara que essa mulher é um veneno pra família Addams. Só pelo fato dela ser como ela é. E ali no casamento, ela já não consegue mais disfarçar que ela tem repulsa do tio Chico, né? Do Fester. Então, ele faz os votos dele de uma maneira, da maneira dele, completamente apaixonado. Inclusive, em entrevista ao Raul Julia falou que foi uma das cenas mais emocionantes pra ele, porque tendo esse convívio com o personagem, eles entendem quem é o Fester. E ele acha que aquele foi um dos momentos mais bonitos do personagem, porque foi aonde ele demonstrou todo o amor que ele tem pra dar pra uma pessoa, naquelas palavras esquisitas, mas de amor. E no fim, a Debbie nem fala nada, assim, ela nem declara votos, ela só fala idem, tipo, eu acho a mesma coisa, e eles se casam. Ótimo. Idem. Detalhinhos, né? Quando o carro vem, normalmente se coloca, não sei se ainda se coloca, né? Latinhas e tal, amarra em fita pra poder falar, os recém-casados e tal. Meio que as pessoas no mundo, né? Na rua, no trânsito, sabem que dentro daquele carro tem 2 recém-casados. Então as pessoas, antigamente, acontecia das pessoas passarem de carro e buzinar e fazer coisas pros noivos que estavam ali, tipo, parabenizar, felicitar. Independente de conhecer ou não, né? No trânsito faziam isso. Só que ao invés das latinhas, veio umas latinhas, mas veio um corpo amarrado. De alguém, que eu não sei se a pessoa ficou presa e foi arrastada, não sei se a pessoa já tava morta, mas tem um corpo ali. Gente, pelo amor de Deus. E aí uma curiosidade sobre a Mortícia é que ela tem essa luz que fica aqui no rosto dela, né? Nesse segundo filme fica muito mais evidenciado. E ela contou, né, as coisas por trás dessa luz icônica. Primeiro, na entrevista ela falou que ela sofria bastante durante as gravações, porque pra poder deixar o olhar dela arqueado e tal, eles tinham que usar aquele facelift, né? Que levantava o rosto dela. Só que isso dava uma dor de cabeça nela terrível, terrível. E eles não podiam tirar, porque depois da aplicação vinha a peruca e tal. Então era muito complicado, era muitas horas de maquiagem pra poder fazer aquilo acontecer. Ela falou que era muito desconfortável, sem dizer que ela usava um espartilho também extremamente apertado, bem justo e bem duro pra poder dar essa silhueta de Morticia Addams pra ela, que fosse uma silhueta mais parecida com o desenho. E ela falou que por conta disso ela se movimentava pouco. Essa pouca movimentação que ela tinha do corpo, dos braços, ela percebeu que o vestido não ia permitir que ela levantasse os braços. Essa pouca mobilidade deu pra ela esse tipo que ela fez da Morticia Addams, porque a Morticia Addams dela quase não se movimenta. E quando ela vira, por exemplo, ela não vira só a cabeça, ela tem que virar o corpo pra falar, porque ela não consegue virar só a cabeça, porque tem as fitas, tem o espartilho, tem o vestido, tem as coisas que vai agarrando aqui, ela não consegue. O diretor vendo isso, ele falou, cara, já que a expressão dela tá no rosto, né, o músculo que ela mais mexe enquanto ela grava é o rosto, então vamos evidenciar os olhos, né, e ela bota tudo aqui. E assim né? Essa Mortícia, ela consegue entregar... A Anjelica Huston é uma atriz maravilhosa, né? Ela realmente é uma atriz muito boa. Porque ela consegue entregar tudo que ela tem pra entregar com os olhares, com a levantada de bochecha, com a boca, com o fechar o olho, abrir a sobrancelha e tal. Isso é incrível, né? Quem não aplaudir, tá demitido. E um segundo aspecto incrível é o like. Vocês deixaram o like? Se tá aqui, vocês estão gostando, né? Gente, ó, rapidinho, vocês vão lá, deixa o like, ajuda o criador de conteúdo. Não esquece de deixar um comentário, sabe? Nem que seja um morcego, alguma coisa que remeta à família Addams, só pra realmente engajar no vídeo, pra entregar pra mais pessoas, sabe? Pro canal crescer, pra ficar cada vez mais divertido, mais e mais divertido trazer conteúdo pra vocês. E eu estou indicado ao Tic Teco Awards, hein?
Pois é, gente, não sei se vocês sabem, mas rolou aí uma indicação como criador de conteúdo de cinema na categoria Tic Tac Me Fez Assistir. Quero muito ganhar esse prêmio esse ano. Então, se você apoia meu trabalho, quer que eu leve esse prêmio, o link tá aqui na descrição. Vocês clicam nele que vocês vão cair direto na votação e aí é só votar em mim. Show de bola? Ai, meu Deus, quero muito ganhar, gente. Me ajuda nessa. Ai, meu Deus do céu. E bora voltar pro filme. Bom, logo na primeira noite de núpcias do casal juntos, a Debbie já tenta matar o tio Chico. Tipo, ela nem disfarça que realmente ela se casou só por causa... Acho que ela vai perdendo a paciência, né? Como ele já é o quarto marido dela, já não tá nem com paciência pra poder fazer a linha de casada. Então ela joga um rádio dentro da banheira, o que ela acha que vai eletrocutar ele, né? Que vai matar ele. Só que o tio Chico, com a eletricidade, ele já tá... marinado. Então, no fim, quando ela acha que ele tá morto, ele acende uma lâmpada com a boca e ela fica aborrecidíssima com o que aconteceu. Querida. E faz parecer que ela tá aborrecida por causa dele. E ele fala, não fica assim, tá tudo bem, eu nem liguei, acontece e tal. E ela vendo que ele pretende voltar pra casa depois da noite de núpcias, né, que eles vão voltar pra casa dos Addams, porque tem um quarto lá pra eles e tal, eles vão fazer parte da família. Ela fala, não. Então, meio que... ela dá uma chave nele, né, chave daquilo lá que vocês sabem. Prazer. Pois é, e fala, depois que a gente fizer, você nunca mais vai poder falar com a sua família, tudo bem? E aí ele fica receoso, ele fica meio que não querendo aquilo, obviamente, né? Só que quando ela pega no câmbio, na marcha, ele fica enlouquecido, porque provavelmente ele nunca foi, né? Nunca pegaram na marcha nesse contexto. E aí ele aceita, tipo, ele meio que, né... é babado. Eles se mudam pra mansão deles, pra própria casa deles, ali em Miami mesmo. Porém, a Debbie, ela fica com vergonha de ficar andando com o tio Chico pra lá e pra cá. Aí, gente, ela põe um paletó nele, clarinho, e põe uma peruca loira nele. Pra mim, ele fica mais bizarro ainda. Só que ela fala, não dá pra você ficar andando engruvinhado, esquisito atrás de mim, gente. Pelo amor de Deus. Porque a pessoa ela tem que ter um mínimo de senso, isso é ridículo. E aí eles vão pra essa casa que é o oposto da casa da família Addams. E é isso que eu falei pra vocês já quase agora. Esse contraste é muito interessante, porque enquanto a casa dela é toda clarinha, em tons pastéis, ela, né, é toda bonitinha, socialmente aceita, visualmente falando, a família Addams não é de jeito nenhum. A casa é esquisita, o lugar é esquisito, o cemitério, as roupas deles. Só que ela é uma psicopata, maníaca homicida. E a família Addams é a família mais amorosa que você pode conhecer na sua vida. Então é tipo, isso é muito legal. A família Addams brincar com isso é muito legal. Bom, o Gomes vai até a casa da Debbie porque ele tenta entender por que é que eles não estão se falando com o tio Chico, porque o tio Chico não voltou, mandou uma carta pra eles falando que não volta mais, que não é pra eles nunca mais procurarem ele. E vocês sabem o Gomes como era com a família, né? E aí quando eles chegam... a Debbie tá maravilhosa, toda de branco, recebendo eles na escada. E pra mim faz também um contraponto com quando ela chega na casa dos Addams, que quem recebe ela é a Mortícia toda de preto na escada também, sabe? Então a gente tem esse paralelo. Só que ela expulsa eles e fala que o Fester não quer falar com eles. E o Fester não chega nem a vir falar com o irmão. Ele fica falando de longe. Só que a gente percebe que ele tá todo esquisito com isso, que provavelmente a vontade dele é de descer e de abraçar todo mundo. Mas a Debbie vai... mostra assim, faz um movimento, né, sensual pra ele, ativa nele, né, aquela coisa, bom, enfim, e ele fala, vai embora, não quero falar com vocês nunca mais e tal. É a ruína pro Gomes, tá? O Gomes vai na polícia e ele quer que a polícia prenda a Debbie, mas porque ela sequestrou o tio Chico, né, sequestrou o Fester. E a polícia diz que não vai fazer nada, porque, mano, o cara tá lá no bem bom, né, tá, enfim, se divertindo com a esposa dele, e vocês doidos querem ir lá se intrometer e tal. E é muito louco, né, pensar que ele tá pedindo pra polícia ajudar ele com uma maníaca homicida, mas que a polícia não vai ajudar simplesmente porque não parece uma maníaca homicida. Questões, né, aqui. Enquanto isso, no acampamento, o caos continua instaurado, porque o Gary, que é um dos organizadores, ele vai fazer uma versão dele teatral do Dia de Ação de Graças. E ele escalou, claro, a Amanda e as amigas dela pra serem as principais, as peregrinas e tal, ali da aldeia. E escalou o elenco esquisito, né, as crianças esquisitas do acampamento. E a Wandinha pra ser a líder deles, a Pocahontas. A Wandinha, claro que ela não aceita, ela humilha o Gary, ela fala que a peça dele não tem fundamento, que a escrita é ruim, ela acaba com ele. E eles pensando, cara, vocês não estão se enquadrando no espírito do acampamento. A gente precisa fazer alguma coisa. Eles levam os três pra Cabana da Harmonia de novo, só que aí dessa vez eles fazem um tratamento de choque com eles. Eles deixam eles um dia inteiro e uma tarde inteira assistindo filmes da Disney, e A Noviça Rebelde, e Annie...
É tipo um tratamento de choque. No final da noite, quando eles saem da cabana, eles não aguentam mais isso, eles decidem cooperar. E aí a Wandinha fala que agora ele entendeu tudo que tá acontecendo e que ela quer sim fazer a Pocahontas na visão do Gary. E aí ela solta um sorriso. Essa cena é muito icônica, é muito legal, porque a Wandinha ela não sorri espontaneamente. Só pra alegrar as pessoas, só pra deixar as pessoas se sentindo confortáveis, né? Ela sorri quando alguma coisa super tensa tá acontecendo ou quando ela tá torturando o irmão dela porque ela acha aquilo um máximo. Então os músculos do rosto dela não estão acostumados a sorrir nesse tipo de ocasião. Então ela tem que forçar o sorriso a sair. Gente, a cena é muito icônica, sabe? Da câmera se aproximando e no final ela dando um sorrisão forçado. Todo mundo fica com medo, mas os organizadores, os donos ali do acampamento adoram. Eles acham que ela fica linda sorrindo. Ela não é bonita! Ela está me assustando. Mas é de se pensar que alguma coisa vai acontecer. Chega o dia da peça e, meus queridos, tá indo tudo bem, tá um musical. O Feioso tá fazendo o peru de ação de graças, né, que eles trouxeram lá, sei lá qual que é o lance ali deles, com o peru. E a Wandinha chega com os Chippewa, que é os índios, né, os nativos norte-americanos, pra falar com a Amanda. Eles estão ali lançando o texto. De repente, a Wandinha começa a falar que não, que eles não vão se sentar com eles pra comer, porque dali uns anos, o espírito da floresta falou que dali uns anos eles iam tomar as terras, iam fazer os indígenas viverem em reservas, ia roubar as coisas todas, ia, enfim, matar parte do povo. Ela faz um discurso a respeito de todas as atrocidades que realmente, né, os norte-americanos fizeram e fala que não vai deixar isso acontecer. Eles atacam a aldeia. E aí, gente, eles botam fogo em tudo. Eles amarram a Amanda, colocam uma maçã na boca dela e amarra ela numa fogueira e toca fogo na fogueira. Bota os dois organizadores, os donos, né, do acampamento ali e assam eles. Olha, é um caos completo o que a Wandinha faz ali, naquele momento. Mas é icônico também, é muito bom. Bom, a Debbie, ela vai pra uma agência, compra passagens pra fora do país e fala que é só pra ela, porque ela vai estar viúva quando ela for viajar. E aí ela arma uma bomba dentro da mansão, coloca lá um horário desce, disfarçado de presente para o tio Chico, e ela entrega pra ele, fala que vai dar uma saidinha, mas que já volta, e ele fica tentando adivinhar qual que é o presente. Aí tem uma hora que ele fala, é uma bomba! E ela fica séria, ela fala, o quê? E ele fala, e eu tô tão animada, eu quero saber o que que é. Ela fala, não é pra você olhar. E sai. Ele fala, você vai voltar, né? Gente, ela pega as malas e fala, volto em breve. Pelo amor de Deus. Mas isso demonstra, na verdade, o quanto o tio Chico, ele é inocente, sabe? Ele realmente acredita na bondade das pessoas. Eles não têm malícia. Os Addams não têm essa malícia, essa maldade de achar que as pessoas estão ali pra fazer maldade com eles. E aí uma loucura é que a gente para pra pensar que ele chutou que o presente poderia ser uma bomba. Ali, a Debbie já deveria desconfiar. Porque, tipo, ele chutou que talvez fosse uma bomba e ficou de boa, tipo, será que é uma bomba? Debbie, você tá tentando explodir o cara mais doido do mundo. Você tem, na verdade, eu acho que tem que tentar matar o tio Chico de uma maneira, se for tentar, né, não convencional, assim, ó. Eletrocutar, bomba, veneno, não vai funcionar. Ele é um Addams. Bom, depois de horas, ela se posiciona na frente da casa e a casa explode. E ela fica tranquila. Quando ela sai pra dar uma olhada, o tio Chico sai de dentro da casa com o assado que ele fez, perguntando se ela trouxe o champanhe, falando que deu babado a casa, e ela fica louca. Aí ela aponta a arma pra ele e fala, olha, eu tentei te dar um pouco de dignidade na sua morte, mas realmente não tá dando, você vai ter que morrer de uma maneira horrível. Só que aí o Mãozinha, né, ele tá dirigindo o carro, e aí é aquele lance da suspensão de descrença que eu falei pra vocês. Por quê? Ele acelera, ele troca de marcha, ele faz tudo, mas só que é só uma mão, é só o Mãozinha. E aí meio que a gente tem que, né, suspensão de descrença, tá tudo certo. Ele atropela a Debbie, manda o tio Chico entrar, o tio Chico entra e eles vão direto pra mansão dos Addams dali, porque o Mãozinha já tava de observação. É meio foda porque eu não sei se tem roteiro cortado da participação do Mãozinha nesse segundo filme, porque tem aquela questão do filme ficar muito longo e tal, mas eu não entendo direito como é que ele chegou ali naquele momento, sabe? Como que aconteceu. O roteiro não mostra pra gente. Isso me incomoda nesse filme. Esse ponto me incomoda. O tio Chico chega e resgata o Gomes desse momento horrível que ele tá passando. E as crianças entram logo em seguida. Então os Addams estão todos juntos novamente. Porém, quem chega em seguida? A Debbie Jelinski, louca, possuída, falando que agora ela vai matar todo mundo. Atenção!
Bom, ela prende a família toda numas cadeiras elétricas e fala que vai eletrocutar todo mundo, mas antes ela monta um slide, um PTT, pra poder contar a vida dela. E aí ela fala dos pais dela, como que foi que ela matou os pais dela, porque eles não deram a boneca de bailarina que ela queria, ela era uma bailarina, então eles tinham que dar uma boneca de bailarina, não deram, matou os dois. Depois o primeiro marido, que não tinha tempo pra ela, não queria comprar as coisas que ela queria, matou ele. Depois o segundo marido, que não deu o Mercedes que ela queria, matou ele e tal. E enquanto ela vai fazendo esse slide, mostrando pra família Addams que não tá surpresa, não tá nem se chocam pelo fato dela mostrar que ela tá fazendo que ela fez aquelas coisas. O bebê, o Pubert, ele pega uma daquelas facas que fica em cima do berço dele, que é aquele negócio que fica girando, sabe, que entrete o bebê. Ele pega uma daquelas facas, corta e sai do berço, andando pela casa. E aí é aquelas convenções de roteiro aonde é bem construído porque é muito divertido, sabe? Eles não fizeram só o bebê chegando pra salvar a família, eles fizeram de uma forma que fosse engraçada. Então, o bebê desce as escadas, ele cai, senta num lugar que tem uma bola de boliche que, por causa da pressão de um caldeirão, sobe, cai, bate nesse negócio que ele tá sentado, ele voa pra fora da casa, passa na janela de um avião. E quando ele desce, a Debbie tá a ponto de descer a alavanca pra eletrocutar os Addams. Quando ela desce a alavanca, o bebê, ele pega 2 cabos que estão cortados e junta esses 2 cabos, o que faz com que a descarga elétrica corra e volte pra Debbie. E aí ela é que é eletrocutada e tipo, ela cai completamente, ela vira cinzas assim, sabe? No final fica só o sapato e cai 2 cartões de créditos assim. Que é isso, né? O símbolo dessa personagem são 2 cartões de crédito. A gata morre. Vai ser bonita lá no inferno. Bom, meses depois é aniversário do bebê, do Pubert. Claro, aquela festa é esquisita, como sempre, né? A festa dos Addams é muito esquisita, com os convidados esquisitos. E aí chega a Margaret. Lembra da Margaret, gente? Que no primeiro filme ela era casada com um advogado? Pois é. No primeiro filme mesmo, é que eu pulei essa parte do roteiro, ela se casa com... Ela conhece o primo It, que é a Coisa. Ela se apaixona por ele e ela se casa com ele. Nesse segundo filme, ela chega, né, na festa do Pubert, junto com o primo It e o Itzinho. O Q, né? Que é o nome do bebê, é o Q. Só que ela contratou uma babá pro bebê dela. E a babá chega. E a babá é a cara do tio Chico. O nome dela é Demência. Demência, que nome bonito. Quer dizer insanidade. E aí a gente percebe, esse é o matching, entende? Se ele tá enfiando uns palitos no nariz, olhando pra essa personagem, a gente fala, ela com certeza vai olhar pra ele e vai fazer... Que lindo. Ela gosta, agora sim. O Gomes faz um brinde ao amor, à fraternidade, à família. E o filme termina com a Wandinha e o Joel sentados lá de fora da casa conversando. O Joel tá a cara do Gomes, né? Ele tá com um bigodinho e tal. Ele pergunta pra Wandinha se ela pretende ter filhos um dia, se apaixonar. E ela fala que acha que não e tal, que ela acha horrível. Ele fala, sinto muito, Debbie. E a Wandinha fala que ela foi descuidada, que ela foi uma boba descuidada, porque se fosse a Wandinha que tivesse que matar o marido, ela faria e não seria pega. E aí o Joel fala, mas como é que você faria isso? Aí ela fala, eu faria ele morrer de medo. E aí quando ele tá deixando uma flor assim no túmulo da Debbie, sai uma mão da terra assim, agarra a mão dele e ele grita, tipo assim, ele fica apavorado, enquanto a Wandinha com um sorriso macabro fica olhando ele ali, morrendo de medo daquilo que tá acontecendo. Desse jeito termina A Família Addams 2. Família Addams abriu a bilheteria norte-americana naquele ano, liderando com tudo, mas caiu para a 3ª posição na 2ª semana, perdendo para Uma Babá Quase Perfeita, que inclusive vou trazer esse vídeo aqui no canal. Não sei se vocês se lembram desse filme, mas vou trazer ele, tá? Vou fazer o vídeo. E no total o filme arrecadou 110 milhões de dólares contra um orçamento de pouco mais de 40 milhões. Fez menos do que o primeiro filme, né? O primeiro filme fez 191 milhões, mais de 191 milhões. E o diretor, ele falou anos depois o que aconteceu, porque na época ele não teve coragem de falar, né? Mas ele falou que ele odiou o marketing que foi feito em torno do filme. Ele falou que o marketing foi muito errado, porque foi um marketing completamente parecido com o do primeiro filme. Então as pessoas meio que não tinham interesse em assistir A Família Addams 2 no cinema, porque achavam que era a mesma coisa, sabe? Que eles tinham reciclado o primeiro filme e feito o segundo. Então eles não usaram de fato os novos elementos, como o bebê, né, o Pubert, a babá, a Debbie Jelinski, o lance dela ser uma psicopata, o lance do acampamento. Por o marketing não ter usado nada disso pra poder promover o filme, ele acha que as pessoas acreditavam que o filme era a mesma coisa, por isso a bilheteria não foi tão boa. No entanto, as críticas, como eu disse pra vocês, ó, os críticos
amaram a família Addams 2. Os críticos acharam que os personagens agora sim têm profundidade, são melhor explorados, a gente entende melhor as nuances. E muitos deles falaram que isso é muito raro, mas a família Addams 2 conseguiu um filme que é melhor do que o original. O filme foi novamente indicado ao Oscar, porém dessa vez na direção de arte. E a Anjelica Huston também recebeu uma indicação como melhor atriz em filme de comédia ou musical, novamente. Segunda indicação dela. Em 2016, a revista Playboy colocou o filme como a 15ª continuação de um filme original que é melhor do que o filme original. Vocês, é claro, deixaram o like e vão lá votar em mim no Tic Tac Awards, né? Eu quero vir aqui fazer um vídeo com o prêmio na mão falando, gente, olha só, conseguimos. Pelo amor de Deus, gente, é um votinho. Me fala o que foi que vocês acharam do segundo filme. Eu sei que tem um terceiro, mas, gente, esse terceiro filme, ele é tipo... As pessoas gostam de esquecer que um dia ele foi produzido. Então, eu não vou nem citar ele aqui. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.